Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Sexta-feira com o nosso Papo de Esporte começando. E o nosso primeiro assunto é a Libertadores. Ontem, o Inter foi praticamente dominado pelo Olímpia no Manuel Ferreira, mas conseguiu o empate em 0-0. Com o resultado, o Colorado precisa vencer por apenas um gol de diferença para conseguir avançar no Beira-Rio. Esse foi o sexto jogo do Inter sem vencer. E hoje a gente faz diferente por aqui. Vamos fazer um giro pelos 4 grandes do Rio de Janeiro, trazendo as principais notícias de cada um deles. Começamos pelo Flamengo, que teve seu jogo de volta contra o Defensa e Justiça, confirmado para Brasília e com presença de público. A Conmebol confirmou na tarde de ontem a mudança de estádio. Isso porque, a princípio, o duelo ocorreria no Maracanã. O horário foi mantido para as 9h30 da noite. A alteração acontece após o governo do Distrito Federal liberar a presença de público no Mané Garrincha, um limite de até 25% da capacidade do estádio. O presidente do clube, Rodolfo Landim, já havia indicado que a ideia era sim levar o jogo para a capital federal. Praticamente ao mesmo tempo em que o Flamengo desembarcava no Rio, o governo do Distrito Federal anunciou os protocolos sanitários que deverão ser seguidos nos eventos esportivos que serão disputados com presença de público. Flamengo, então, próxima quarta-feira vai jogar em Brasília e com torcida nas arquibancadas pelo jogo de volta da Libertadores. Antes, tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, 6h15, visita o Bahia, no estádio do Pituaçu. Lembrando que na tabela o Flamengo está em 8º lugar com 15 pontos feitos até agora. Falando sobre o Fluminense em tratamento de um edema na coxa direita, Fred chegou a viajar com a delegação para Assunção para o jogo contra o Cerro Porteño, mas acabou ficando de fora da lista final de relacionados. Já para o jogo de volta na terça que vem, no Maracanã, o tricolor está otimista em contar com o camisa 9. Há inclusive a possibilidade de o atacante jogar alguns minutos já nesse sábado contra o Grêmio, também no Rio de Janeiro. Fred trabalhou intensamente durante a semana, na esperança de se recuperar a tempo do jogo da última terça. No entanto, já viajou sabendo que suas chances de ter condições eram mínimas. Pela importância do atacante dentro e fora dos campos, a comissão técnica entendeu que valia deixar a possibilidade aberta, mas deixou claro que não correria riscos desnecessários, já que a prioridade era ter o camisa 9 em boas condições para a partida de volta. É possível então que na semana que vem Fred esteja disponível. Essa possibilidade inclusive é muito grande e o torcedor tricolor então fica ansioso para saber se vai ou não poder contar com seu camisa 9. O Fluminense, assim como o Flamengo, antes da Libertadores da próxima semana, tem compromisso pelo Brasileirão. Neste sábado, recebe o Grêmio no Maracanã, às 9 da noite. Na tabela, o tricolor é 7º colocado, com 17 pontos feitos até agora. E a gente segue girando para falar também sobre o Vasco da Gama. Fora dos últimos 3 jogos do Vasco, em virtude de um edema apresentado na coxa direita, o atacante Morato tem boas chances de pintar entre os relacionados para a partida contra o Náutico, que acontece no domingo às 16 horas em São Januário. Livre do problema na coxa, Morato passou por trabalho de recondicionamento físico nas últimas 2 semanas e evoluiu bastante. Os treinos de sexta e sábado serão decisivos para saber se Morato terá ou não condições de jogo. Caso confirme presença na lista de cabo, o camisa 10 voltará dentro do prazo que o departamento médico traçou, 2 semanas e meia. Morato não entra em campo desde 30 de junho, quando sentiu problema na coxa direita, logo no início da etapa final. No mesmo jogo, levou o cartão amarelo quando estava no banco e acabou suspenso. Dessa forma, voltará zerado, sem estar pendurado. Como falei há pouco, o Vasco joga no domingo, 4 da tarde, contra o Náutico, no Rio de Janeiro. A gente fala também sobre o Botafogo para fechar o nosso giro por aqui, entre os 4 grandes do Rio de Janeiro.
O Fogão que segue em busca de um treinador. Depois da recusa de Lisca, a diretoria do clube debate uma nova lista com 3 nomes para o cargo de treinador, que está vago desde a demissão de Marcelo Chamusca na última terça. Além do ex-técnico, o clube também procurou Dorival Júnior, mas não conseguiu chegar a um acordo. O Botafogo tem dificuldades para conseguir encaixar a disponibilidade orçamentária com o perfil que elaborou para o cargo. Um treinador experiente e que consiga assumir a responsabilidade. Lisca era quem preenchia os 2 requisitos, além de ser um nome de consenso. O clube tenta contratar um treinador sem fugir dessas premissas, mas começa a ver a oferta rarear no mercado. Em 12º, com 13 pontos em 10 jogos e a 6 do G4, o Botafogo busca um técnico que não precise de adaptação e que consiga resultados o quanto antes. De todos os 60 times que subiram no atual formato da Série B, apenas 7 tinham 13 ou menos pontos após 10 rodadas da competição. Situação do Botafogo é ruim, do Cruzeiro, por exemplo, é pior ainda. A vida desses 2 times especificamente começa a ficar complicada na Série B, quando o assunto é subir para a primeira divisão. O Botafogo que corre contra o tempo, mas enquanto não consegue fechar com um novo técnico, vai ter Lúcio Flávio, auxiliar fixo do clube, comandando os treinos no Newton Santos. Fogão que joga nesse sábado pela Série B do Brasileirão contra o Brusque fora de casa. A bola rola às 19 horas. E na segunda-feira a gente volta a se encontrar com muito mais por aqui. Um forte abraço e bom final de semana. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM em todas as plataformas. Tchau!